Oi, tudo bem? Eu sou a Graciele, sou estudante da FAEL, eu curso Geografia e vim falar com vocês sobre globalização. O que é globalização? Globalização é um processo de intensificação das relações entre os países existentes de todo o mundo. Isso acontece no setor econômico, social, cultural ou político. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre os países. A ideia de uma globalização designa o processo de integração em escala mundial da economia de mercado, das relações e interações humanas, relações econômicas, políticas e culturais entre nações, como consequência da velocidade sempre crescente dos meios de transporte e comunicação, sendo, neste último caso, principalmente através das novas tecnologias de informação e comunicação. Mas, professora, o que é esse processo? O que é essa integração entre os países? É assim, pessoal, é que um país depende do outro, isso gera uma interdependência entre os países. Por exemplo, no setor econômico, se tiver uma crise lá na China, nós aqui no Brasil vamos sentir também essa crise, né? Porque vai afetar no aumento dos produtos, tudo e tal. Na parte social, você estuda uma língua estrangeira? Tenho certeza que sim, né? Isso faz parte da grade curricular, não é? Então, isso é uma dependência social, é uma preocupação com as questões sociais a nível mundial. E no setor político? Nós temos um exemplo que eu acho que todo mundo conhece, que é a ONU. A ONU vai regulamentar as questões políticas a nível mundial. Ela cuida da saúde, da educação e muitas outras coisas a nível mundial. E o setor do ambiente, do meio ambiente? Por exemplo, o desmatamento na Amazônia. Gerou uma discussão a nível mundial, né? Vocês estavam vendo nas reportagens, quanto que gerou uma discussão muito grande sobre a Amazônia, né? Vamos falar da interdependência cultural. Tá vendo essas marcas aí, esses slogans? Tenho certeza que vocês conhecem essas marcas. O seu celular, ele é nacional ou ele é importado? Né? As Coca-Cola que você consome, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, são marcas que fazem parte do nosso cotidiano e a gente nem percebe que a gente está utilizando coisas do mundo, não é só aqui do Brasil. Então, a globalização ela é dividida em 4 fases. A primeira fase são as grandes navegações e as descobertas marítimas, né, do século XV e vai até a Revolução Industrial do século XVIII. É nessa fase que é o surgimento do capitalismo, né? Ele está ali começando. A segunda fase, ela se inicia na Revolução Industrial e vai até a Segunda Guerra Mundial, é onde tem a expansão do capitalismo. Ainda nessa fase, nesse processo, existia países subdesenvolvidos que eram colônias de países europeus, principalmente no continente africano. A terceira fase, ela se inicia na Segunda Guerra Mundial, com a queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética e do regime socialista, né, que é a Guerra Fria, em 1989. Nessa fase, tinha a divisão do socialismo e o capitalismo. A quarta fase é a nova ordem mundial, que é a maior expansão do capitalismo. É a tentativa de criação de um governo mundial que submete a todos os países, né? A gente não pode esquecer que a globalização é uma integração econômica entre os países. Pessoal, eu queria demonstrar esse slide para vocês, que é a relação do tempo e espaço. Antigamente, o mundo parecia muito maior, e hoje
ele cabe na palma da nossa mão. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo diminuiu? Não, é que o tempo de deslocamento é que diminuiu. Isso faz com que o mundo pareça pequeno. Hoje, se acontece algo lá no Japão, as informações temos imediatamente. Isso não acontecia antigamente. Se eu quero conhecer uma parte do mundo, eu posso pesquisar na tela do meu celular e conhecer o mundo. Então, a globalização nos trouxe todos esses avanços. Milton Santos destaca que as atividades hegemônicas do mundo globalizado estão todas fundadas na técnica e na tecnociência. Há 150 anos era usado o código Morse como meio de comunicação. Hoje esse sistema foi substituído pela tecnologia dos satélites, que permite localizar qualquer pessoa usando um GPS, por exemplo. A globalização foi favorecida pelo casamento entre a ciência e a técnica. Mas um casamento que é condicionado pelo mercado, a ciência e a técnica passam a produzir aquilo que interessa ao mercado e não à humanidade em geral. Milton Santos, pessoal, ele é considerado um maior geógrafo do Brasil, tá? E ele era um crítico muito grande da globalização. Ele defendia que não há globalização sem ter igualdade. Ele fala que globalização é como se fosse um conto de fadas, que a mídia pinta ela de uma forma, mas que ela não se faz presente para toda a sociedade. E o Milton Santos ele vem falar de globalização a partir dos anos 90, né? Depois da Guerra Mundial, da queda do Muro de Berlim. O mundo da técnica promoveu uma maior fluidez e rapidez nas relações sociais, mas uma fluidez que não é para todos, mas para o agente que tem possibilidades de utilizá-la. E a compartimentação dos territórios ganha esse novo ingrediente. Tudo hoje está compartimentado, incluindo toda a superfície do planeta. E dessa forma que se potencializa a força das grandes empresas em detrimento de outras, que são forçadas em suas formas de ser e agir a adaptar-se ao epicentro das empresas hegemônicas. Com a globalização, o uso das técnicas disponíveis permite a instalação de um dinheiro fluido, relativamente invisível, praticamente abstrato. Naturalmente, há os defensores e os opositores do fenômeno da globalização. Dentre seus defensores, Thomas Friedman acredita que a globalização representa a substituição natural de um sistema decadente implantado no transcorrer dos anos em que o mundo viveu a polarização estabelecida entre o capitalismo e o socialismo. Um avanço que tende a ganhar força com o desenvolvimento de novas tecnologias do sistema produtivo, seja através da computação, da internet e da fibra ótica, por exemplo. Existem também as críticas a esse modelo de visão de mundo, que consideram a ideia de globalização como fonte de inúmeros problemas e não levam em consideração questões como a heterogeneidade, fragmentação, a desigualdade, a exclusão, a dominação, a exploração, as diferenças ideológicas das relações humanas, entre outras. Os oponentes da globalização estimam que a globalização seria antes geradora de inquietações, de desgaste do meio ambiente, de uma competitividade desumana. Entre os seus críticos estão aqueles que apontam para o fato de que globalização tende a aumentar ainda mais as desigualdades sociais, fazendo com que a concentração de riqueza mundial esteja cada vez mais nas mãos de poucos e aumentando a situação de pobreza e miséria social. Então, pessoal, não podemos achar que todo mundo do planeta possa usufruir dessa globalização. Existe uma boa parte da população que nunca assistiu uma televisão ou ao menos acendeu uma lâmpada elétrica. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus.